Hoje é a nossa quinta aula, né? Quinta aula assíncrona da nossa disciplina. E, por incrível que pareça, as coisas andam rápido, né? E para quem está acompanhando tudo que nós discutimos, assim, nas nossas aulas aqui síncronas e também nas atividades assíncronas, né? Vocês notam que a gente já tem uma boa ideia do que é a disciplina, de como ela ataca esse problema, para que a gente entenda sobre todas as técnicas, né? Então, lembrando, assim, vou fazer um resuminho de 5 minutos e depois vou falar do nosso plano de aula para hoje, que hoje é um dia especial, é o fechamento, assim, antes do recesso, e hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir 2 apresentações, uma da professora Marta, outra do professor Fernando. Depois a gente vai ter como se fosse uma mesa, um pequeno debate, o professor Graham também vai tomar parte. Em seguida, nós vamos abrir para os alunos, e aí a gente fecha, assim, de uma maneira informal, as nossas atividades hoje. Lembrando que aí vem o recesso, e só lá em janeiro que nós vamos retomar para concluir a disciplina. Antes de passar a palavra para a professora Marta, eu só vou dar uma geral assim do que nós vimos até aqui, né, para ter uma ideia, para que a gente fique no mesmo passo, nessas 5 aulas. Né? Hoje seria a quinta aula. Né? Então, a primeira coisa, que a meditação, a gente se prepara para as práticas de meditação, elas têm, em geral, 2 práticas que a precedem. Você pode se valer tanto dos pranayamas, nós já vimos o modelo aqui, ou pode se valer dos mantras, e nós também já vimos o modelo aqui, de como essas práticas podem preceder a prática de meditação. E nós já vimos também um pouquinho de algumas modalidades distintas de meditação. Nós já vimos a meditação conforme é praticada no Yoga Integral de Sri Aurobindo, que é essa prática oferecida pelo professor Mário. Vocês já viram no AVA uma prática de Yoga Nidra, também chamada de Shavasana, que é uma espécie de prática preliminar, e outras vezes é entendida também como uma prática de meditação, conforme ela é vista dentro do Hatha Yoga, por exemplo. Né? E, além disso, nós já vimos um pouquinho sobre mindfulness nas várias entrevistas, também na prática com a professora Maria Cecília. Vimos a meditação conforme eu pratico, que eu gosto de chamar de meditação do coração, né? E todas essas práticas a gente percebe que a gente consegue lidar com elas a partir dessa espinha dorsal, que eu venho sempre insistindo. Né? E agora é muito fácil falar dela, porque nós já vimos praticamente tudo. A gente já sabe o que é a Bhagavad Gita, que esse é um texto central, importantíssimo, que ele pode ter uma leitura religiosa, como, por exemplo, os Hare Krishnas fazem uma leitura religiosa do texto, mas ele pode ter uma leitura laica, que é uma leitura mais como eu procuro fazer, considerando o texto como parte do épico, do Mahabharata que nós já vimos. A Gita, entre ela mesma, é uma espécie de uma metáfora, né? Já que é um diálogo entre 2 personagens. Esses 2 personagens, um representa o humano e o outro o divino, uma coisa assim. Né? E a gente pode também falar que são os 2 pássaros, tá, da nossa primeira metáfora, que aparece no Rig Veda. Esses 2 pássaros que se identificam no pássaro Hans. Então, a metáfora da Bhagavad Gita, ela dá conta. Por isso que eu falo de toda a arte e de toda a ciência, enquanto metáfora. E existe um mantra, inclusive, que nós vimos no encontro passado, que é esse mantra Om Namo Narayanaya. Nós já vimos no encontro passado. Hoje eu estou só fazendo uma pequena revisão. Se procurar
assim, no Google, ou em sites da religiosidade popular. É claro que o entendimento desse mantra, você vai ter 1000 sentidos distintos. Você vai fazer como uma referência na Narayana, como a divindade das águas. Também é entendido assim, né? Mitologicamente e tudo mais. Mas não é o nosso sentido, isso que precisa prestar atenção. Né? Porque a gente está dizendo que Narayana, como eu tinha explicado no sânscrito, dá aquela ideia de Nara, daquilo no ser humano que é eterno, que é imutável, que é a Yana. Então, Narayana é aquilo que me conecta com o eterno, com o imutável, com o sagrado. Né? Então, e o diálogo da Gita é essa rendição lá de Arjuna, que representa Nara. Literalmente, ele é chamado de Nara no texto. A Narayana, que é como Krishna é chamado. Daí o mantra Om Namo Narayanaya. Então, embora se diga que esse mantra ele é muito enigmático, difícil de se interpretar e entender, né? Para mim não tem nada de enigmático nem de difícil. Ele é um mantra que explica a Bhagavad Gita. Só isso. Se eu entendi a Bhagavad Gita, eu entendi o mantra. É como se fosse Arjuna pronunciando esse mantra, ou então naquele sentido que a gente disse, né? É como se todo ser humano, em busca da sua essência, da sua origem, você se rendesse a esse aspecto, a esse alento vital, a essa força que te dá a vida, que está presente em você, que te conecta com a tua origem. Então, tem essas leituras por intermédio desse mantra. Então, isso só para lembrar que eu tinha falado que eram 4 mantras e 6 metáforas. Muito rapidamente, para a gente ir criando esse quadro. Né? As 6 metáforas é simples. Os 2 pássaros, nós já vimos. A unificação dos 2 pássaros no cis de Hansa, né? Quando eu conecto, né, minha respiração, né, que é esse som onomatopeico. Então, a luz que brilha no meu coração se reflete aqui entre as sobrancelhas, que é onde eu pratico a meditação, onde eu faço a concentração. Quando eu permito que essa luz aconteça aqui, tem essa unificação, é como se esses 2 pássaros, o pássaro racional, que é o que vive, o que faz tudo, e aquele outro que é mais intuitivo, que vem do coração, que eles se conectam, na figura do Hansa. Tem o segundo mantra. A Gita é o terceiro mantra. Dentro da Gita tem os outros 3 mantras que falam da disciplina, que qualquer prática de meditação vai te falar de uma disciplina. A disciplina está sumariada em 3 metáforas. A da tartaruga, nós já falamos bastante, não preciso repetir, do barco, e a do dia e da noite. Pronto, as 6 metáforas. E os 4 mantras, de trás para frente agora, Om Namo Narayanaya, que é esse último, que sintetiza a Gita, né? Depois tem aquele Om Tat Sat. Então fala dos 3 aspectos, objetivo, subjetivo e transcendente. O que é o transcendente? É quando eu venço as polaridades, eu venço as dicotomias, eu venço a ideia de esquerda e direita, de dentro e fora. Né? Pronto. Esse é o segundo mantra, o terceiro é o próprio Hansa, e por fim, ou o primeiro, o quarto mantra, é o mantra Om, ou Aum, que é o mantra que gera o universo. Claro que a partir daí, então, depois você vai ter as meditações que se aproximam ou se afastam dessa ideia do ser, que é definido desse modo, né? Então você vai ter todas as disciplinas e todas as técnicas de meditação que afirmam a existência do ser, de uma essência eterna, e todas aquelas que abrem mão dessa discussão e focam mais a existência eternamente imutável, sem se referir a uma essência. Então eu vou ter as visões em todo o espectro que vai desde um budismo ateísta até o outro lado do espectro, no hinduísmo absolutamente religioso,
considerando as escrituras sagradas da Índia, onde essas práticas surgiram. Depois, é claro que elas vão se desenvolvendo, e nós tivemos a oportunidade de ver ao longo das 5 aulas uma série de práticas, meditação minuto, e outras variações de meditação cristã, ou na tradição do judaísmo, tem práticas próximas, né? Ou meditação no ambiente corporativo, tudo assim vai. Hoje eu estou fazendo esse resumo, porque a gente vai parar. Eu lembro a vocês que, apesar de ser recesso, aproveite que esse material está online, numa área de folga, dá uma olhadinha com calma no AVA, assiste um videozinho ou outro, como um hobby, não como disciplina rígida, mas para ir se familiarizando com isso. Então, hoje, feito toda essa... Tomei até bastante tempo, mas vou passar agora a palavra. Nós vamos ter 2 falas, da professora Marta, depois o professor Fernando, depois a gente vai ter alguns debates, algumas questões que vão ser levantadas. Eu vou passar a palavra inicialmente para o professor Graham, depois eu vejo se o Mário quer falar alguma coisa também, e abro para as questões da turma. Tudo certo com todos? Se ninguém tem nenhuma objeção, eu vou dar início, então, a essa reflexão sobre a nossa disciplina, passando a palavra para a professora Marta. Boa tarde. Tudo bem? Aqui é a minha cozinha. Estão me ouvindo? Sim. Tenho cabelos curtos, meio úmidos. Atrás de mim tem uma espécie de cozinha americana, um balcão com filtro, um galão de água, uma televisão à minha direita, do que eu estou vendo, e à minha esquerda é um pedacinho distante. Estou treinando, exercitando isso, porque também recordando que eu me esqueço, volta e meia, de fazer isso, mas a gente, semana passada, teve o evento, né, o evento mais importante do HCTE, que é o Programa de Pós-Graduação em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia. A Cássia falou no último dia, no sábado, nossa decana, Cássia Turci, e foi um evento muito rico, com muito conteúdo, muita coisa está no YouTube, e no nosso Padlet, que seria um mural de cortiça, né, virtual. E eu quero agradecer muito o Rubens e o Mário, que contribuíram com o Rubens com o livro blog e o Mário com uma aula, que a gente colocou lá no nosso mural, ainda está disponível, vai ficar disponível até meados de janeiro, o Padlet. Eu acho que eu já coloquei na nossa turma, mas eu vou colocar de novo, tá? Então, quem puder, visita. O livro blog você já tem acesso, mas o Padlet tem muito conteúdo, muita coisa interessante, o congresso foi muito rico, tem muita coisa no YouTube, e convido vocês a visitarem. Eu vou colocar o link depois, tá? Eu sou Marta Simões Pérez, eu sou professora da UFRJ há 14 anos, do CCMN há 1 ano, e eu, no momento, estou fazendo um curso que se chama Narrativa Visual, onde a gente trabalha com mapas gráficos, e é um curso voltado para pessoas que trabalham como facilitadores gráficos. Eu não sei, não estou fazendo em busca de uma profissão, assim, eu estou fazendo porque eu gosto muito de desenhar, de criar, e gostei da proposta. Então, eu quis experimentar aqui. Quando eu vi que essa coisa da apresentação, né, eu falei, não quero fazer uma apresentação de PowerPoint, assim, essas que a gente está acostumado. Eu quero fazer uma coisa diferente, é fim de ano, e brincar com o conteúdo. Então, eu sou Marta Simões Pérez, aí eu preparei essa folha de papel pardo, já fazendo um exercício para o meu curso de narrativas visuais. Então, contando um pouco de mim, me apresentando mesmo, né? Eu, desde criança, gosto de arte.
o que eu mais gosto na vida, se fosse perguntar uma coisa, se eu pudesse falar uma palavra só, eu diria arte e criação. Então, aí eu fiz esse desenho aqui, dando bom dia, eu como criança, já pintando, desenhando, pintando o set. E eu gosto de todas as artes, isso é, às vezes, assim, se fosse uma só, talvez fosse mais fácil, mas eu gosto de todas. Só que eu acho que talvez as artes visuais sejam a que eu tenho mais intimidade, por isso que eu fiz essa personagem com um pincel na mão. E desde criança, nesse desejo de abraçar o mundo com as pernas e experimentar todas as artes, eu acabei encontrando na dança um campo de expressão e que eu achava que eu conseguia ficar mais inteira, porque é uma modalidade expressiva em que todo o corpo, até os dedinhos do pé, os dedinhos das mãos, a testa, são instrumentos. A gente costuma dizer que na dança, o artista, o instrumento e a própria obra de arte são a mesma coisa, que são o corpo do bailarino, da bailarina, da dançarina. E então eu me formei em dança contemporânea, um curso profissionalizante na época, em dança, na escola Angel Viana. E a Angel é minha grande mestra. Foi nesse curso que eu tive contato com as abordagens chamadas da educação somática, que são abordagens de consciência do movimento. Tem muitas, eu posso falar uma outra oportunidade no ano que vem, que tem muita afinidade com as práticas de meditação, porque passam também pela observação da respiração, pela observação de si mesmo, o autoconhecimento, pela forma como se executam os movimentos, e são muitas diferentes abordagens que são chamadas juntas de práticas de educação somática, das quais a Angel, minha mestra, nos transmitiu, né? As que ela escolheu como principais. E quando eu me formei na dança, aquela coisa, né? Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, fala: o Brasil é o país dos bacharéis, né? Tem que fazer uma graduação. E na época não tinha graduação em dança no Rio de Janeiro, não existia essa que tem na UFRJ. E eu acabei entrando primeiro numa em psicomotricidade, que não existe mais, mas acabei fazendo fisioterapia, porque foi o curso superior que eu achei mais próximo do que eu tinha vivenciado na dança, por conta da consciência do movimento, da questão de favorecer os ganhos de movimento de pessoas com algum tipo de limitação. E aí eu desenhei um esquema do que a gente chama de sistema articular elementar. O sistema articular elementar, ele é formado pelo osso, que é a barra rígida da alavanca. O fulcro é a articulação. Eu não desenhei, mas se tivesse um outro osso, vocês podem imaginar o osso girando, como uma porta gira em torno da sua dobradiça. O músculo é o que efetua esse giro do osso em torno da articulação. Existe um neurônio motor, que comanda o músculo, e um neurônio sensitivo aferente, que traz o tempo todo informações sobre o movimento. Esse quinto componente, que muitas vezes é esquecido quando a gente realiza o movimento de uma forma mecânica puramente, sem prestar atenção, esse componente especialmente, que é o neurônio sensitivo, ele é fundamental em todos os aspectos do que a gente discute aqui nessa disciplina, meditação, em relação à nossa capacidade de perceber o movimento ou o repouso, que a gente chama de propriocepção, que engloba tanto o sentido do movimento, que é a sinestesia, como o sentido de posição. Se vocês agora fecharem os olhos e observarem qual é o ângulo entre o seu fêmur, a sua coxa e a sua perna, como é que está a posição do seu tronco, como está a posição dos pés em relação às pernas, articulação dos tornozelos, dos braços, antebraços, mãos, pescoço.
De olhos fechados, você já tem todo esse mapa, porque essas informações são o tempo todo enviadas por sinais eletroquímicos dentro do nosso sistema nervoso, pelos nossos neurônios, que são as células do nosso sistema nervoso, para o nosso córtex cerebral. Então, eu gosto muito de ressaltar a importância de não só executar a nossa sociedade, toda a necessidade que a gente tem de buscar a meditação, buscar as abordagens da educação somática, essa demanda, essa urgência, ela se faz cada vez maior porque a nossa sociedade prioriza o agir compulsivamente, mecanicamente, velozmente. Hoje, mais cedo, eu fiz um arranhão num carro, na rua, embaixo da minha aqui. Tirei um fino e tive um prejuízo, porque arranhei um carro de um motorista que estava passando. Por quê? Eu não estava atenta naquele momento, porque eu estava preocupada com alguma coisa, no caso, estava sem carregador do meu celular, estou aqui agora no computador, mas para dar tudo isso para falar que a gente nunca alcança esse nirvana, isso é uma busca permanente. A gente, para encontrar um estado de bem-estar, é necessário estar sempre se observando e aferindo, né, a informação que a gente recebe do meio externo e também do próprio nosso organismo, a gente produz respostas a isso, né? E podem ser respostas desastradas ou respostas em que a gente se machuca menos. E toda a minha abordagem corporal é no sentido de aumentar essa percepção do próprio corpo para o bem-estar e também para se machucar menos, né? Eu trabalhei muitos anos com pessoas da dança, bailarinos. E aí, a minha turma, da Escola Angel Viana, uma colega da minha turma, ela começou um trabalho de dança na rede Sara de hospitais de reabilitação, e a gente passou, algumas das minhas colegas passaram por um processo seletivo e para professor de dança da rede Sara, e eu fui aprovada. Em 1996, eu fui morar em Brasília para trabalhar como professora de dança no Hospital Sara, trabalhando com pessoas cadeirantes, pessoas com lesão medular, com lesão cerebral, amputados, crianças com lesões cerebrais congênitas ou ligadas ao nascimento, né, que é erradamente chamada de paralisia cerebral, mas é o termo que mais se usa. O termo correto seria encefalopatia crônica da infância, e outros tipos de lesão, né? E utilizando a dança como ferramenta do processo de reabilitação na equipe dos profissionais de saúde lá do Hospital Sara. Eu trabalhei lá de 96 até o final de 2004. Enquanto em Brasília, fui morar em Brasília, meu filho mais novo nasceu em Brasília, eu tenho 2 filhos. E enquanto eu trabalhava com pessoas com lesão medular, né, eu fiz esse desenho da pessoa cadeirante aqui dançando, uma das aulas era dança em cadeira de rodas. As pessoas com paraplegia costumavam dizer que a dança melhorava o equilíbrio de tronco, o controle de movimentos de tronco, mais do que as outras abordagens. E então, o meu mestrado, eu procurei nas ciências biológicas da Universidade de Brasília a linha de pesquisa biomecânica, que seria a que teria as ferramentas para responder a minha questão, que seria: a dança melhora realmente o controle de movimento de tronco de pessoas com paraplegia? Então, eu utilizei um sistema videocomputadorizado de análise postural para avaliar o controle de movimento de tronco antes e depois de 8 sessões de aula de dança. E cheguei à conclusão de que a dança trazia um ganho de controle de movimento de tronco. Quer dizer, a gente chama isso de pré-teste, pós-teste. Eu trabalhei também com um grupo controle, um grupo de pessoas que não fizeram abordagem. E durante o tempo que eu trabalhava no hospital, uma coisa que me chamava muita atenção é que a gente, da equipe,
procurava estimular que os pacientes aceitassem a sua imagem corporal, mesmo que eles tivessem que usar uma cadeira de rodas, ou fossem amputados, por exemplo, quer dizer, tendo uma limitação muito severa em relação à sua capacidade de movimento. E eu percebia que, no nosso dia a dia, dificilmente você encontra alguém que está satisfeito com a forma do seu corpo. Isso me levou a me perguntar por que todo mundo, quase todo mundo, reclama, né, da forma do seu corpo. E eu percebi que essa insatisfação consistia num fato social e que ele é muito lucrativo. Ele faz parte de toda uma construção, desde o advento da modernidade, de insatisfação com tudo. Então, aquela canção dos Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, ela reflete muito a nossa era. E aí eu fui buscar na sociologia o referencial teórico para compreender essas questões ligadas à relação com o próprio corpo, à imagem corporal que os sujeitos têm na atualidade. E o título da minha tese de doutorado foi Corpos em Obras, um olhar sobre as práticas corporais de Brasília, no caso era Brasília. Eu defendi minha tese em 2005, e depois de alguns anos, demorou um pouquinho, porque muita missão, eu publiquei esse livro, baseado na minha tese de doutorado, com o mesmo título, com outro subtítulo, ficou Corpos em Obras, um olhar sobre as práticas corporais na cidade, porque as questões referentes a Brasília, eu achei que ficaria muito extenso e mereceria um livro só para isso. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro e entrei num pós-doutorado no Departamento de Antropologia Cultural do IFIX, da UFRJ, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. A minha supervisora foi a Miriam Goldenberg, uma antropóloga bastante conhecida, que gosta de trabalhar com questões que fogem assim aquela grande sociologia, né, de questões do Estado, da economia, que gosta de trabalhar mais com o cotidiano. E eu fiquei me perguntando acerca desses dois extremos de um prisma entre esse culto ao corpo, a corpolatria das sociedades ocidentais contemporâneas e as pessoas com deficiência. E vocês estão lendo ao contrário as palavras? Para mim fica ao contrário. E pensando nisso como dois extremos de um prisma. O Google faz isso, mas para nós está certo. Que bom, que bom. Isso aconteceu comigo, mas para nós está certo. Uhum. E aí eu percebi que, assim, ao mesmo tempo, as pessoas com deficiência muitas vezes me traziam um relato de se sentirem cuspidas para fora dessa pista de corrida que é a sociedade neoliberal atual, em que ninguém está satisfeito e todos correndo sem saber para onde. Então, alguns cadeirantes que trabalhavam comigo falavam: eu não posso andar, mas eu vejo todo mundo correndo, sem saber para onde. E aí, retomando a importância, a relevância deste momento, dessa disciplina aqui. Se perguntar e refletir sobre para onde estamos, se é que estamos correndo, ou pelo menos caminhando, ou simplesmente em repouso também, né? Que ninguém é obrigado a correr o tempo inteiro. E então eu fiz esse pós-doutorado lá na Antropologia Cultural, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ. Depois eu dei aula um tempo na faculdade que eu me formei, de fisioterapia, no IBMR, e fiz concurso para o FRJ, entrei no Departamento de Arte Corporal da Escola de Educação Física e de Esportes, da UFRJ, o papelzinho caiu por aí, e trabalhei lá até o ano passado, nessa unidade, Escola de Educação Física e de Esportes, Departamento de Arte Corporal, que, na verdade, são os cursos de dança. E lá, por conta da minha formação, eu acabei ministrando disciplinas da área biomédica, que são a cinesiologia, a fisiologia, que anteriormente eram ministradas por professores do CCS ou de outros departamentos, do Centro de Ciências da Saúde, né? Tem o Hospital Universitário, naquele outro lado lá da Ilha do Fundão. E eu acabei
aprofundando uma abordagem de ensino de fisiologia, que o nome da disciplina lá é Dança e Corpo Humano, um ensino de fisiologia voltado para artistas, para bailarinos, para esses interesses, misturando pontos de vista da filosofia, da arte, uma abordagem diferente da dos cursos voltados, como, por exemplo, para medicina, para fisioterapia, para educação física, porque a arte consiste num outro campo, né? É um outro campo de interesses e de conhecimento. E aí, como também eu já tinha esse pé na área de saúde, eu assumi o polo de estágio em dança e saúde, que funcionava no Hospital Escola São Francisco de Assis, na Praça 11. Não sei quem conhece o ESFA, a gente chama de ESFA. E lá eles trabalhavam com diabéticos e hipertensos, mas tinha uma escada, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho até a sala da unidade de reabilitação tinha uma escada. E eu tinha o desejo de continuar trabalhando com cadeirantes, e era impossível, não tinha elevador. Então eu procurei outros espaços no hospital, trabalhei um tempo no PAIP, que é o Programa de Apoio Integral à Pessoa Idosa, esse era no térreo, mas aí nesse era mais focado com idoso, não tinha tanta possibilidade de receber pessoas, por exemplo, com lesão medular e outros tipos de limitação, e nesse intervalo de tempo, em 2010, por uma série de acasos da vida, que a gente não sabe se são acasos ou não, eu fui no campus Praia Vermelha, descobri que tinha umas salas e um espaço do campo de futebol lá do campus Praia Vermelha, são responsabilidade da Escola de Educação Física e de Esportes, e comecei a dar aulas e fazer uma disciplina de estágio lá. E acabamos indo para o espaço ao ar livre, nessa árvore, que a gente chama de Sala Bela Árvore, que é a árvore mais frondosa lá do campus Praia Vermelha. Então, eu brinco, falo que o chão são cangas e a sala é a árvore, é a sombra da árvore. E lá eu fundei o projeto Para Todos, que recebe estudantes do FRJ, de diferentes cursos, como aqui essa disciplina reúne diferentes cursos, pessoas vizinhas do entorno, pessoas que fazem tratamento psiquiátrico no PNEL, no CAPS, Franco Basaglia, no IPUB, pessoas com deficiência visual do Instituto Benjamin Constant, cadeirantes que eu convido, amigos. E esse projeto acabou se desdobrando. Aí é uma história bem comprida, não vai dar para contar agora. Ele acabou a partir da leitura do livro A História da Loucura, de Michel Foucault. Um dos participantes de extensão trouxe um livro chamado Leonídia, a musa infeliz do poeta, que era sobre a vida de Leonídia Fraga, que foi uma namorada de infância do poeta Castro Alves. A gente ficou tão interessado pelo livro que a gente roteirizou e montou um espetáculo, que foi o primeiro espetáculo da Trupe de Versos, e a gente fundou esse coletivo de artistas, que a gente deu o nome de Trupe de Versos, com V grande, para fazer uma brincadeira com versos dos poemas de Castro Alves e a diversidade, porque o nosso grupo tem pessoas com deficiência, tem pessoas com sofrimento psíquico, tem estudantes com DRE e sem DRE, a gente chama os participantes de extensão de estudantes sem DRE, e essa trupe foi contemplada em 2017, 2018, como um dos 11 grupos artísticos de representação institucional da UFRJ. Foram 4 da dança, 1 da direção teatral e os demais da música. E nós fizemos diversas apresentações, nossa estreia foi em Paquetá, nos apresentamos lá na Praia Vermelha, em alguns lugares da cidade, em Niterói, depois com a peça Diversos São Quixote, baseada no original de Cervantes, e depois Analdo Foucault com O e acento circunflexo, fazendo uma brincadeira de abrasileirar o nome do filósofo francês Michel Foucault. E então o projeto se alterna entre aulas, quando a gente fica mais voltado para as aulas, a gente chama de Para Todos, e quando a gente é voltado para a montagem de criações artísticas, é a Trupe de Versos. Na verdade, são 2 faces da mesma moeda. E no ano passado, com o advento da pandemia da Covid-19 e do isolamento social, tudo isso foi para o virtual. Eu já ministrei alguns módulos de curso
da disciplina Corpo e Movimento, tanto na modalidade de extensão como agora ela faz parte do HCTE, né? Desde o ano passado eu migrei, vim, né, removida para o CCMN, Centro de Ciências da Matemática e da Natureza. Eu tenho essa característica de gostar de muitas áreas, né? E o CCMN eu me sinto com mais possibilidade de trocas com outras áreas, e o programa de pós-graduação em História das Ciências Técnicas e Epistemologia, o HCTE, que é um programa intertransdisciplinar que trabalha com esse diálogo entre os diferentes saberes. Então, tem muitas pessoas que vêm da física, tem uma escultora de barracão de escola de samba, é muito diversificado. O meu perfil tem mais... Acho que eu me sinto mais à vontade e podendo contribuir mais nessas interfaces entre os saberes do que numa disciplina mais isolada. Isso é uma das coisas que me atrai aqui, o fato de vocês, estudantes, serem de diferentes cursos. Eu ainda estou aprendendo muito aqui com todos os colegas, o Rubens, Mário, Fernando, que vai falar com vocês, Graham. Estou aprendendo também junto com vocês. O que eu tenho para contribuir está muito ligado ao que a minha trajetória ligada à dança e a conscientização do movimento, a conscientização do corpo, fazem interfaces, dialogam com a meditação. E eu também procuro usufruir desse momento, porque... E aconselho vocês a aproveitarem bastante, porque é um momento muito relevante, muito rico em relação àquilo que eu falei no começo, da correria que a gente vive, né, sociedades competitivas, individualistas, e que inevitavelmente favorecem o estresse e a falta de contato consigo mesma. Eu acho que esse é um momento muito enriquecedor, é como um oásis, né? Então, assim como vocês, eu também procuro usufruir, me sinto melhor depois das práticas e vou oferecer as práticas nas quais eu tenho formação. E outro interesse também, que eu tenho vontade de estimular os participantes, as possibilidades de diálogo entre o que vocês vivenciam aqui e as respectivas áreas de conhecimento de vocês, porque eu acho que tem muitos panos para manga, podem surgir muitos insights e possibilidades de pesquisas também, de se relacionar com o resto da sua vivência, experiência como estudante da UFRJ, né? Assim, eu sou muito fissurada nessa coisa de produção de conhecimento, né? Então, lógico, não a gente botando a carroça na frente dos bois, mas eu acho que só de falar nisso, colocar essa sementinha, pode ser que nem seja agora, nesse semestre, mas pode ser que daqui a 2 anos, alguma coisa que você experimentou aqui ajude, por exemplo, no seu TCC, quem sabe, né? Os desdobramentos são inusitados. E é isso. Ontem estive numa banca de mestrado de uma colega minha, da Angel, que é diretora de uma companhia de dança contemporânea que tem pessoas com deficiência e sem deficiência, se chama Pulsar, essa companhia, o nome dela é Teresa Takechel, eu fui da banca, e uma coisa que me chamou a atenção na dissertação dela foi um dos bailarinos falou, eles chamam de corpos ímpares, o título da dissertação era Corpos Ímpares, e um dos bailarinos com deficiência falou em relação a essa diretora, que ela tem um olhar ímpar para ver as possibilidades de movimento, independentemente das condições dos corpos. E ele perguntou, será que você gosta de gente e por isso você tem um olhar ímpar? Ou será que você tem um olhar ímpar e por isso você gosta de gente? Então, eu não sei responder essa pergunta, mas assim como a minha mestra Angel Viana, eu gosto de gente. E a Angel Viana costuma dizer, gente é como nuvem, sempre se transforma. Então, que as nossas transformações sejam para cada vez melhor, né? E pensando no coração, que o Rubens sempre fala. Obrigada, gente. Deu quanto tempo, Rubens? Quantos minutos? Obrigada, turma. Eu não marquei, mas foi certinho. Eu só não te avisei. Você usou certinho o que a gente combinou.
Que bom. Ali em cima, olha, na minha casa, aqui nessa parede, não sei se está muito claro, Não, dá para ver bem. é o cartaz do espetáculo que quando eu tive um grupo de dança chamado Companhia de Rodas, lá em Brasília, entre 2002 e 2004, entre o meu mestrado e... Não, eu estava no doutorado. Eu formei um grupo de dança contemporânea que tinha pessoas cadeirantes, com deficiência e não deficiência. A gente montou um espetáculo chamado A Quântica dos Corpos. Eu vou mandar para vocês no nosso... Eu já acho que eu já mandei, mas vou mandar de novo 2 trechinhos que tem no YouTube. Obrigada, agora passo a bola para o Fernando. Vou fechar minha câmera. Olha, te agradeço muito pela apresentação e pela riqueza que foi essa abertura. Eu que agradeço, Rubens. Na fase de debates, isso vai ajudar muito, porque você abriu muitas frentes de discussão em correlação com a nossa disciplina e com esse trabalho da gente crescer junto, em equipe, buscando exatamente esses pontos de contato, para que a nossa disciplina, inclusive, amadureça enquanto disciplina, contemplando todos esses saberes, todas essas áreas, todas essas possibilidades. E agora, quis o destino assim, como eu acho que não poderia deixar de querer, né? A pessoa que vai fazer a fala depois da Marta, né? É o Fernando Fratani, que tem esse dom e essa capacidade de mostrar essas pontes, onde a gente não vê pontes, e de abrir caminhos onde a gente antes não via caminhos. Então, é com prazer que eu passo a palavra para o Fernando Fratani. Boa tarde a todos. A gente sempre fala assim, né? Depois de uma fala como a Marta, a gente tem um compromisso maior, né? É aquela história de falar o segundo, falar pelo terceiro. Mas eu queria agradecer o convite, né? Dar boa tarde a todos aí. E que para mim é um desafio, né? A gente está aqui hoje, está conversando com todos. Meu nome é Fernando Fratani. A minha formação acadêmica, eu fiz matemática. A metade da matemática na UERJ, que é um campus aqui de São Gonçalo de formação de professores. E o meu trabalho hoje são 30 anos que eu me dedico às plantas medicinais, né? Mas também, um pouco antes desse meu trabalho com plantas, trabalhei um pouco com origami, até em função do que eu aprendi na faculdade. E nesse trabalho com origami, chegou um momento que eu tive que escolher, né? E aí as plantas surgiram na minha vida e eu comecei realmente a me dedicar às plantas medicinais. E essa dedicação são 30 anos. E hoje eu retornei a trabalhar com origami de uma forma diferente. O origami não é de origem japonesa, como muitos pensam, é de origem chinesa, né? A palavra é japonesa, origami, dobrar papel. Mas os chineses é o berço disso. E os chineses têm uma tradição muito forte com plantas medicinais. O japonês não, os japoneses não, mas o chinês tem. Então ele leva a medicina, leva a cultura, leva o origami, mas não leva tudo, não é? É aquela história, né? A gente leva a forma, talvez leve a substância, mas a forma fica um pouco diferente, né? E aí o japonês, ele não tem essa tradição muito com plantas medicinais, mas o chinês tem. E eles criaram o que eles chamam de kusudama, bola de remédios, né? Bola de cura. E aí eles colocam o Rubens, deixa eu pedir um negocinho a Marta. Eu não mexo muito aqui, não tenho muita prática com computador, internet aqui, não. A Marta escreve umas coisas, na hora que ela escreve, fica em cima da minha imagem. E aí eu não consigo. Aí interrompe aqui, Marta. Você desculpa. Aí é só não escrever, porque eu raciocínio, não, né? Eu não tenho muita prática aqui com essa parte online ainda não. Mas vamos lá. Então essas bolas de remédio nada mais são do que eles botarem plantas dentro dessas bolas, com os cordões,
e coloca essas bolas sobre as pessoas que estão doentes, sobre ambientes, enfim. Por isso que chama bola de remédio, bola de cura. Associa a arte, né, o origami com as plantas medicinais. Por isso que o Japão não tem essa tradição de botar remédios, porque não tem tradição de plantas, né? Fazem só as bolas para decorar. Então, meu trabalho hoje é esse, é um curso de origami, envolvendo essa forte com a arte, e as plantas medicinais, que tomam boa parte da minha vida, boa parte do meu estudo, boa parte da minha caminhada, né? Então, eu queria começar, já pedindo desculpa a Rubens, porque eu não vou conseguir usar esses termos ou a mesma linguagem dele, e ele com certeza já está esperando isso, porque a gente não tem como. Mas eu acredito que muita coisa que eu vou falar diferencia da forma, mas a substância está muito ligada a todo o conteúdo que esse curso está nos trazendo, que, como a Marta disse, eu, principalmente, sou um grande aluno, né? Meditação é uma coisa que eu estou caminhando, mas a gente está aqui para esse desafio. Eu queria me atrever a fazer uma definição de meditação que é um pouco do que eu senti nessas 5 aulas, né? Eu coloquei assim: a meditação cria um olhar diferente a partir do coração. A meditação, ela cria em nós um olhar diferente a partir do coração. Como é que é esse olhar? Né? Que olhar é esse? A gente observa que o cristianismo fala assim: onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Não é? É como se a gente não tivesse como servir a 2 senhores. Ou seja, não dá para mim ficar em cima do muro. Eu tenho que definir um momento na minha vida se eu vou ter ou se eu vou ser. O que eu quero buscar? Ou seja, chega dentro de nós, vocês na fase de idade que vocês estão, a maioria de vocês, eu tenho 55 anos, né? Mas aos 22 anos eu literalmente abandonei a faculdade junto com o banco que eu trabalhava. O banco que eu trabalhava era para satisfazer o meu pai. E a faculdade era para satisfazer o banco, porque era matemática, tinha a ver com o crescimento da empresa. Mas teve uma hora que eu fiz uma pergunta para mim, que eu acredito que quem não fez ainda vai fazer. É uma pergunta que todos nós, quando chegarmos a fechar dentro de nós, que o olhar tem que vir do coração, quando nós começamos a estreitar esse caminho, nós vamos perceber o seguinte: nós vamos fazer a seguinte pergunta: afinal de contas, o que eu vim fazer nesse mundo? Afinal de contas, o que eu vim fazer nesse mundo? E eu só tinha uma certeza: eu não vim ficar dentro da faculdade de matemática e eu não vim ficar dentro desse banco. E eu vou buscar. Eu vou ter que ir para fora de mim, eu vou ter que sair e encontrar essa resposta. E aí eu comecei a buscar. E várias religiões, não é? Várias escolas até de meditação. Eu fui percorrendo isso tudo, não é? Como um filho pródigo que sai, não é? E a gente sai para procurar alguma coisa. Ou seja, uma necessidade da alma, uma necessidade nossa. Da mesma forma como a gente tem sede, a gente não para enquanto não beber água, enquanto não saciar essa sede. Assim somos nós. Enquanto a gente não responde essa pergunta, o que eu vim fazer nesse mundo? Se a gente não tem a resposta já, só fazer a pergunta já é muita coisa. Só fazer a pergunta já nos mostra uma situação diferenciada em relação, muitas vezes, ao que as pessoas estão à nossa volta. Mas tem uma questão também na Bíblia que fala assim: se o seu olho for puro, todo o seu corpo estará iluminado. Isso me chamou muita atenção, porque Jesus não usou o termo olhos. Está lá em Mateus 6, 22, essa frase, essa colocação de Jesus. Isso me chamou a atenção que Jesus, que para mim é um filósofo, né? Não é um homem da religião, um grande filósofo, eu estudo Jesus como filosofia de vida, e eu vi que Jesus falou: se o seu olho for simples, se o seu olho for puro, ele não falou seus olhos. Isso me chama atenção, né? Isso me chama atenção porque ele fala de um olho simples.
que nada mais é do que esse ponto que o Rubens ainda comentou aí hoje, esse ponto que a partir daqui eu tenho um olhar diferente para o mundo, a partir daqui eu começo a olhar o coração, a partir do coração. Por quê? Porque os olhos físicos, eles julgam. Os olhos físicos estão presos à forma, não é? Mas o olho do espírito, o olho verdadeiro, ele vê a substância, ele não vê a forma. Então, quando a gente observa aqui na história do cristianismo, quando Jesus olhou para Paulo de Tarso, ele era Saulo, mas Jesus conseguiu ver Paulo dentro de Saulo. Quando ele olhou para aquela prostituta Madalena, ele conseguiu ver Madalena, mulher, Madalena, ser humano, dentro daquela Madalena que estava buscando as coisas do mundo de César. Então, a gente observa que esse olhar, não é? Que eu, quando abri, eu falei que a meditação pode nos conduzir a essa criação desse olhar que já está em nós, é canalizar para esse ponto que é o mais importante do olhar. Por quê? Porque qualquer problema que a gente tenha na vida, quando você escolheu um curso que você foi fazer, não é? Se você olhou com os olhos humanos, não é? A gente se equivoca. Agora, eu tenho que olhar com o olho do coração. Eu tenho uma filha minha mais nova, tem 18 anos. Ela, quando fez 10 anos, ela falou assim para mim: papai, eu vou fazer isso aqui quando eu crescer, na faculdade, eu vou me formar nisso aqui porque dá mais dinheiro. Aí eu falei assim: Joana, minha filha, você começou errado, né? Então vamos apagar tudo. Nunca faça, dinheiro não pode ser sua finalidade. Nunca faça aquilo que dá dinheiro. Dinheiro é consequência, minha filha. Faça aquilo que você ama. Faça aquilo que o seu coração bate mais forte. Faça aquilo que na hora que você olhar, você vai se ver fazendo aquilo. Você vai se completar. Né? Hoje ela está aí, né, já quase entrando na faculdade e já está com esse olhar diferenciado. Já não é aquilo que dá dinheiro, mas é aquilo que preenche o coração dela. É aquilo que tem um olhar diferente, é aquilo que a alma dela quer fazer. É aquilo, como se eu falei no começo, eu estou me perguntando e ela se pergunta o que eu vim fazer nesse mundo. Né? Eu sempre fiz uma colocação, assim, os meus cursos de plantas, na verdade, eu sempre costumo dizer que plantas é só uma desculpa para a gente falar do sagrado, né? Então, o meu curso de plantas é mais uma aula do sagrado do que necessariamente fisicamente as plantas. E eu sempre coloco isso muito para o aluno, cada vez mais, já que a gente está lidando com a natureza, que é o que eu no dia a dia comungo, o que eu no dia a dia vejo, e tento ali, né, fazer diferença cada vez mais nisso, a gente vai observando. Isso ficou muito forte de mim quando, na minha aquela reflexão aos 20 e poucos anos de idade, do que eu vim fazer nesse mundo, eu fui percebendo uma coisa. Existe uma diferença entre o semear e ser semente. Porque o semear é algo que você está fazendo. Agora, o ser semente, eu fiquei assim, mas eu vim semear, eu vim ser semente, como é que é isso? Aí eu fui observando uma coisa. Como que as pessoas são diferentes? E a gente vai olhando a natureza, essa diferença da natureza, vegetal, mineral, animal, a gente vai comparando com a gente. E a gente observa que ser semente é o que verdadeiramente, sem descartar a possibilidade de nós viermos semear. Mas o ser semente é um diferencial. Porque sabe por quê? Se você pegar uma semente de manga e botar lá no deserto, e botar numa praia, ela não germina. Agora, se você plantar um cactus na praia, ele germina. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente começa a fazer essa pergunta, afinal de contas, o que eu vim fazer nesse mundo, nós estamos procurando que terra? Que terra que eu vou me desintegrar na qualidade de semente? Porque observa só, a semente de manga, ela pode ficar naquela terra ali anos e anos e anos. Mas por que ela não germina? Aquela não é uma terra adequada.
Não é? Aquela não é uma terra adequada. Não adianta forçar a barra. Então, observa que todos vocês escolheram um curso, como eu um dia escolhi uma caminhada na minha vida. Eu tinha escolhido banco, tinha escolhido a faculdade de matemática, mas eu percebi que eu, Fernando Semente, eu não conseguia germinar naquele tipo de terra. Ou seja, o que é uma semente? Uma semente guarda o potencial de uma grande árvore, de uma grande planta, mas olha só, ela pode ficar ali eternamente como semente. Ela precisa de umidade, de escuridão para ela germinar. Então, observa só. O que faz a gente germinar? O acaso não existe. Acaso não tem causa. Não existe. Tudo tem causa. Não é? Então, o que leva você a escolher esse curso que você escolheu? É você acreditar que você está na terra adequada. Que você, semente, está na terra que é o seu curso adequado. E que os seus professores, os livros, um curso como esse, vai motivar você, semente, a se desintegrar, não é? Porque o papel da semente é esse. Ele se desintegra da semente, se desintegra da sua individualidade para se integrar à totalidade. E servir. Servir. No fim de tudo, nós vamos chegar à conclusão. Não importa onde a gente esteja, não é? O que eu vim fazer nesse mundo é servir. Agora, observa só. Quando a gente não está como amigos, né? Terminar o curso, terminar a sua faculdade e falar assim para mim, Fernando, eu fui fazer medicina porque meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó é médica. Não é? Mas não é isso que eu quero. O meu caminho é o teatro, é a música. Falei, vai para o teatro e vai à música agora. Não tem nada errado, está tudo certo. Né? Mas naquele momento ele percebeu que ele não germinou. Ou seja, ele terminou o curso. Olha, ele terminou o curso de medicina. Mas o coração dele não estava ali. Ele não tinha se desintegrado. Ele percebeu que ele continuava uma semente. Ele não tinha se desintegrado da sua individualidade e ver o mundo de uma forma diferente. E aí é estar no solo errado. E aí ele sai do solo da medicina e vai para o solo da música, da arte, e aí sim ele consegue ver que ele se desintegra, ele fica mais leve, ele consegue ver o mundo de uma forma diferente. Né? Ele é uma pessoa que começa a ter um olhar diferenciado, porque no início ele olhou para a medicina com os olhos humanos, os olhos físicos. Depois ele foi olhar para a arte com os olhos do coração. Com esse olho simples, com esse olho puro que Jesus falou. E aí ele se encontra verdadeiramente nessa arte. E a gente percebe que, me parece que as coisas estão muito, muito próximas a nós, as coisas não estão longe, as coisas estão muito próximas a nós. Talvez a gente procure distante aquilo que está tão perto. Observa que a história do filho pródigo, ele faz uma caminhada imensa, 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 para chegar à conclusão que o pai não estava fora dele, que o pai estava dentro dele. E aí a gente observa como uma pessoa que entra no mercado com dinheiro no bolso e ele sai do mercado sentindo fome. Como é que pode uma pessoa entrar no mercado com dinheiro no bolso e sair desse mercado sentindo fome? É muito simples. É muito simples. Sabe por quê? É porque ele não tinha consciência que ele tinha esse dinheiro no bolso. Ele não tinha consciência que tinha esse dinheiro no bolso. Assim, muitas vezes, eu me vejo na minha vida, ou muitas vezes a gente pode se ver na nossa vida. Está tudo do nosso lado. Está tudo muito próximo a nós, mas nós não estamos vendo com os olhos do coração. Nós não estamos vendo com esse olho puro, com esse terceiro olho, com essa visão do espírito. Nós estamos vendo com a visão da matéria. Essa é a grande questão que a gente vai, com o tempo, resolvendo dentro de nós. E a gente chega à conclusão, vai chegando a essa conclusão também, que nesse caminho interior que a gente faça, a gente percebe que
existe a dor, existe a dificuldade, existe a doença, existe separação, existe desencontros, existe encontros, mas tudo isso são os atritos, tudo isso gera dor, tudo isso gera dificuldades, mas a gente observa que a pérola preciosa, a grande pérola, ela só se forma depois de muito atrito. E a gente vai observando que essa pérola está dentro de nós, ela não está fora de nós. O caminho não é para fora, definitivamente o caminho é para dentro. E quando a gente descobre essa pérola preciosa, aí vem aquilo que a gente fala do olhar diferenciado. A gente não tem que necessariamente, ao descobrir essa pérola preciosa, se tornar um homem santificado. É diferente. O ter consciência dessa pérola é uma coisa já preciosa demais. Agora, o que a gente precisa, não basta ter consciência dessa pérola. É preciso pegar essa pérola e expô-la ao sol. E o que é o sol? A vida. Quem está à nossa volta. Não adianta esconder a nossa luz tem que ficar sob o candelabro, a nossa luz tem que aparecer. O que a gente é o que nós viemos ser. O sagrado não quer de nós o que nós não somos. O sagrado quer de nós o que verdadeiramente nós somos. E não aquilo que a gente gostaria de ser. O ideal, como Marta bem colocou, estamos em evolução, estamos no crescimento, todos estamos no aprendizado. Ninguém é tão pobre que não tem o que doar, mas ninguém é tão rico também que não tem o que receber. E essa consciência, eu fico muito feliz de todos vocês que estão fazendo essa disciplina, porque a gente observa assim, nós não somos pessoas perfeitas, mas nós chegamos à conclusão, não é, que a vida tem um lado diferente do que até hoje nos mostraram. A vida não é bem isso que estão colocando ali. A gente observa que parece que o planeta está destruído ou está se destruindo. Talvez se o Rubens fizer uma obra na casa dele, nós vamos chegar na casa do Rubens e vamos dizer que o Rubens está maluco, que o Rubens está louco, porque ele está quebrando tudo. A sala vai para o banheiro vai para a cozinha vai ser a varanda, e aí o Rubens está quebrando a casa toda. Mas o Rubens, a Cássia, o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, está todo mundo tranquilo, todo mundo calmo. Mas por que eles estão calmos e nós estamos falando que o Rubens está maluco? É porque o Rubens, a Cássia, o engenheiro, o arquiteto, todo mundo conhece o projeto da casa. Eles conhecem o projeto. Eles estão tranquilos. Eles estão tranquilos. Porque no meio daquele caos, o Rubens e a família estão vendo a ordem. E é isso que eu acho que quando a gente começa a ter um olhar diferente a partir do coração, a gente começa a ver a ordem no caos. É isso que a gente tem que começar a ver. Nós não podemos ser mais um a ver o caos no caos. Essa disciplina, ela vai nos conduzir a isso. É um dos objetivos dela, eu tenho certeza. A gente está vendo o mundo de fora, mas nós temos que ser como o lírio. Ele está lá naquele brejo. Ele está lá naquele brejo mal cheiroso. Mas ele não se mistura. Ele chega no fim da tarde, ele solta aquele perfume maravilhoso. Ou seja, o agir do lago, o agir daquele pântano mal cheiroso, não pode interferir no meu agir. O agir daquele pântano que está à minha volta é o agir dele. Isso, eu não posso dar desculpa. Ah, eu sou assim porque o lago, eu cheiro mal porque o lago é mal cheiroso. Não, o lírio não usa isso como desculpa, porque ele sabe, o olhar dele é diferente. Ele sabe que sai do coração. E se sai do coração, ele tem que perfumar. É o papel dele. É o que ele sabe fazer. Não pode exigir do outro. O pântano sabe cheirar, a matéria orgânica sai mal cheirosa. Tudo bem, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que eu vim fazer. Eu vim perfumar. E esse é o nosso encontro com a gente mesmo. Eu acho que é isso que a meditação pode nos levar. A esse encontro com nós mesmos. A esse olhar diferente
a partir do coração. Olhar a nós mesmos a partir do coração. Olhar quem está à nossa volta a partir do coração. Aí você vê a ordem no caos. Porque a gente muda o mundo em 1 minuto. É só mudar a forma de ver o mundo. É só ver a ordem no caos. Existe um planejamento, existe uma ordem. O sagrado dá essa ordem. Só que a gente acha que é o homem que dá essa ordem. O homem que governa essa terra. Gente, não vamos dar poder a quem não tem. Não é? Não vamos dar poder a quem não tem. O coração é que governa. Só que a gente tem que entender uma coisa. Eu já vou terminando. Temos que entender uma coisa. Muitas das vezes, a gente muda o curso de um rio. Sabe para quê? A gente muda o curso de um rio para poder juntar mais água. Vai acumulando água para aquela usina gerar energia. E aí, permitir que a gente esteja aqui hoje fazendo uma aula online. Permitir que a luz chegue até a nossa casa. Mas foi preciso mudar o curso de um rio para juntar mais água e a usina gerar energia. Muitas vezes, meus amigos, a lei de Deus, a lei que rege esse universo, ele muda o curso de nossas vidas. Ele muda o curso e pode trazer muitos desencontros para todos nós. Mas o mal não existe. O mal não existe. Eu apenas não estou conseguindo olhar com o olhar do coração para aquilo que está acontecendo comigo. Eu não estou tendo a arte de interpretar aquilo que está acontecendo comigo. Então, se o mal não existe, se estão mudando o curso de minha vida, não é para o meu mal, é para que amanhã o meu ser verdadeiro gere mais energia para mim estar aonde eu vou estar. Então, eu vou terminar usando uma frase muito forte. Eu sempre marco muito a minha vida com essa frase cristã. Ela diz assim: aos fortes e capazes, a lei de Deus solicita. Aos fracos, ela compreende e ampara. Aos fortes e capazes, a lei de Deus solicita. Aos fracos, ela compreende e ampara. Simplesmente, todos vocês aqui, principalmente os estudantes, todos nós somos estudantes, mas esses que estão na graduação, né? O sagrado viu em vocês pessoas fortes e capazes. Não queiram ser pessoas fracas para serem amparadas, ficar no vitimismo da vida. Não queiram. Vocês foram solicitados a construir uma nova arte, uma nova medicina, uma nova ciência, uma nova religião que seja, um novo sagrado. Aceita esse convite. Aceita esse convite. Não importa em que área você esteja. Use o olhar do coração. Use o olhar do coração. E tem outra frase muito forte para todos nós também, é o simplesmente, o como fazer, o que é olhar a partir do coração. Como definir isso? É simplesmente amar tudo e a todos que passar pelo nosso caminho. Amar tudo e a todos que, porventura, passar pelo nosso caminho. Essa é a minha participação aí. Fernando Fratani, agradeço muito, né? Porque o que a gente quer com a disciplina e com as práticas de meditação é apontar esse caminho do coração, que nos mostra que somos todos somos todos parte de uma mesma realidade, né? Mas eu não vou comentar sobre o que você falou, que é para não tirar a força e a energia e a beleza das suas palavras, que complementaram a exposição da professora Marta, né? Eu tenho 2 perguntas. Eu queria perguntar se o professor Graham gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro isso. Ok. Vamos ver se eu consigo.
Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Todos aqui sabem que do ponto cego no olho, né? Todos aqui sabem que lá atrás tem um buraco na retina, onde o nervo óptico sai para entrar no cérebro. E lá nesse buraco não enxergamos nada. Na verdade, tem um pontinho vazio, mais ou menos do tamanho de uma moedinha segurada a distância do braço, do seu olhar. Curioso que a gente não vê isso. Esse vazio, esse lugar de falta de consciência, está lá sempre na nossa frente, mas não vemos, não enxergamos. Não vemos, não enxergamos, porque os nossos cérebros são coisas bem curiosas. Nosso cérebro, dizemos, é aquele que faz o intermediário entre o que podemos chamar do mundo objetivo, do mundo real, é a nossa consciência. Nós, aquele que sente, aquele que cogniza. E, fazendo esse intermediário, ele passa alguns recados, não passa outros. Às vezes, passa recados meio mentirosos. Então, o cérebro pega a mensagem que vem do olho, ele percebe esse vazio no buraco, no ponto cego do olho. Ele pensa, aquele que cogniza não precisa ver isso. É assim, pega uma borracha e bora. E assim, nunca estamos cientes da nossa cegueira. Nunca, quase nunca. Não precisamos da ciência para nos informar da cegueira permanente que temos em todo momento. Isso nos leva a uma experiência que acontece frequentemente. Quantas vezes a gente se estressa procurar alguma coisa? Frequentemente são chaves, né? Talvez um lápis, alguma coisa, de modo geral, alguma coisa importante, e não achamos. Até que paramos de procurar e percebemos que o maldito objeto que a gente estava procurando estava sempre lá, na nossa frente. Diretamente na nossa frente, lá onde a gente teria enxergado o tempo todo se a gente não estiver estressado. Novamente, como é que acontece que tem tantas coisas que a gente não enxerga? Tem um vazio permanente na nossa frente que não enxergamos. Tem os nossos objetos queridos, procurados, que não enxergamos. Ou seja, tem muito no mundo que não enxergamos e às vezes também tem muito que enxergamos que não existe. E é importante estar ciente disso. Porque o que é muito diferente de o que achamos que é. Então é bom, eu acho, tentar entender a diferença do que é o que achamos que é. Isso me leva a um outro papo, mais diretamente ligado a essa disciplina, esse propósito do Rubin. Porque eu considero que é importante encontrar equilíbrio no processo de estudar, no processo da aprendizagem. É importante procurar uma clareza sobre o que acontece quando aprendemos. É o que procuramos quando aprendemos. O que é, de fato, a finalidade do processo de aprendizagem? O que é até, de fato, finalidade da universidade? Aqui temos que nos liberar de alguns mitos.
Quantas vezes a pessoa disse, ou a pessoa fala como se fosse que o conhecimento em si mesmo, a aprendizagem em si mesmo, era uma coisa boa. Eu acho que, de fato, é um orgulho particular do universitário acreditar que seu conhecimento superior o torna uma pessoa superior. Isso me lembra um texto que eu conheço, estou procurando aqui, conhecido em inglês como Claude Van Nuyen. Um texto cristão da Idade Média de Inglaterra, em que ele diz, claramente, que a ciência se torna mal quando for inflada pelo orgulho. A aprendizagem em si mesmo, o conhecimento em si mesmo, a ciência em si mesmo, não é necessariamente uma coisa boa. Não é necessariamente uma virtude. Isso nos leva às palavras de Paulo. 1 Coríntios 13, 2. Que com certeza todo mundo aqui conhece. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Importante é estar ciente disso. E é importante, sobretudo, estar ciente disso durante o processo de aprendizagem, porque é o momento em que estamos moldando as nossas mentes. Por quê? Porque temos que entender o que acontece no processo de aprendizagem. Olhamos as coisas talvez de um outro ponto de vista. Pegamos o livro de Adam Smith, do início do século XIX. O que o Adam Smith nos informa? O Adam Smith nos informa que o progresso econômico exige a divisão do trabalho. A divisão do trabalho conduz, ineluctavelmente, à especialização. A especialização conduz à atomização. A atomização acontece tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Isso não é um processo bom, nem ruim. É um processo puramente indiferente. Mas a pessoa consciente tem que tomar cuidado de não se deixar absorver pela indiferença. E, ironicamente, contrariamente ao que é frequentemente falado, os estudos não curam da indiferença. Ao contrário, estudos realizados sem consciência nos conduzem mais profundamente naquele processo de atomização. Os estudos feitos sem a consciência nos afastam dos nossos pares, nos afastam do mundo e nos afastam da verdade. E por isso é fundamental tentar manter essa consciência em tudo o que a gente faz. Por isso que é fundamental parar, de vez em quando, olhar por dentro, procurar esse lugar de calma e tentar aprender, por se difícil que seja, tentar aprender a enxergar o que realmente é. Isso é mais difícil de todos, porque ninguém sabe o que realmente é. Tudo que existe na nossa frente é ilusão. Tudo é uma sala de espelhos. E dentro dessa sala de espelhos somos nós. Como entender isso? E isso que procuramos fazer. Rubens?
Nossa, com a Marta eu queria aplaudir. Assim, parece que foi a cereja do bolo, né? As 3 falas tão distintas, Obrigado. mas maravilhosamente abordaram o que a gente busca com a disciplina da meditação. E o Graham, no final, apontou para esse espaço de síntese e para esse problema que é a gente olhar para a realidade tão ilusória, tão enganosa, que nos enche de orgulho e que nos afasta da verdade. E que essa busca, esse compromisso, tem que se dar durante o nosso processo de aprendizagem, né? Eu não quero me estender muito, porque as pessoas querem comentar, tem bastante gente ainda que provavelmente tem alguma pergunta e ainda não se manifestou. E eu vi, antes de passar, está com a mão levantada a Luzimari. Antes de passar a mão para a Luzimari, passar a palavra para a Luzimari, eu ainda preciso perguntar se o Mário Vieira gostaria de fazer um comentário rápido, Mário. Assim, muito rápido mesmo, assim, eu estou maravilhado com as falas, né, tanto da professora Marta, do Fernando, da professora Graham, que realmente elas se complementaram e só engrandece, né, aquilo tudo que a gente vem falando desde o início, sobre essa questão da meditação, dessa questão desse olhar verdadeiro, de sentir com o coração. Então é só isso, eu estou muito maravilhado e assim, me sinto muito feliz por estar participando desse projeto e imensamente até aqui fazer um apelo, né, para que os alunos se apropriem disso, né? Tragam isso para a vida deles, porque, nossa, aqui eu estou até emocionado com a sincronização, com o sincronismo das falas e o sentimento que realmente brota do coração. Assim, eu só tenho que agradecer. Grato, Mário. Agradeço. Feliz de saber que a aula te dá essa paz, porque esse é o caminho, esse é o objetivo. Isso quer dizer que está funcionando. A paz é exatamente a prova de que essa experiência é verdadeira. Então, que bom que você experimentou a paz. Isso só me mostra que você está envolvida com a disciplina e tem feito um esforço de olhar o material no AVA, ler tudo mais, para deixar com que esses conhecimentos cheguem até você. Eu fico muito feliz em ouvir o teu depoimento. E eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa mais assim. Fernando, foi legal você falar para parar de escrever, que eu sou meio, como é que se diz, hiperativa. Eu tenho mania de fazer ata, assim, mas é porque eu acho que a pessoa está falando coisas importantes, aí, tipo, dá um reforço no chat, né? Aí, mas foi legal você falar para eu não escrever no chat, porque eu escrevi nos meus post-its, que eu estou fazendo esse curso, né? E exercitando essa coisa da capacidade de síntese, não é exatamente uma ata, é como se fosse uma ata gráfica. Aí eu fiz vários desenhos em cima da sua fala, ó, aqui o deserto, o cacto, o cara se perguntando, né? E da sua fala e do Graham também, a obra na casa do Rubens. E aqui as falas. Aí depois eu, em outro momento, entrego para vocês. Aqui a fala do Graham, o cérebro, o recado. Ah, que legal. Eu faço isso para me divertir também, para gastar e me divertir. E também é uma forma do meu cérebro enxergar mais. Aí depois eu passo para vocês, deixo ou põe no correio. Então. Só isso. Grato, Marta. Pessoal, hoje é a nossa última aula antes do recesso, mas eu aviso, o AVA já está liberado a quinta semana, tem trabalho para fazer, tem trabalho para entregar logo que retornar, ou seja, tem atividade lá para ser feita.
preste atenção para os prazos, grupo, tudo mais, mas isso eu não preciso falar porque você já sabe. Só lembrando que a gente está caminhando para o final, né, do nosso encontro de hoje. As falas, elas falaram com a nossa disciplina a partir de olhares inesperados até. Porque esses olhares são olhares quando a pessoa se apropriou, né, já para falar do seu lugar de fala. E até aqui vocês estavam mais acostumados comigo. Né? Então, vê como isso enriquece. Quando, igual o Fernando disse, eu posso dizer isso, né? Quando a pessoa se permite ela explodir como semente para germinar para o que ela é. Né? Explodir para aquela casca dura, que é da sua individualidade, do seu egoísmo. Né? Quando aquilo explode, né? Você então nasce para poder germinar na terra. Você só tem que encontrar a tua terra, né? Qual que é o teu terreno, ou seja, o teu ambiente cultural onde isso vai florescer. No sânscrito, isso é muito caro, e também é para o senhor Buda, que é o termo que gerou meditação. O Fernando não sabe que ele definiu meditação como o próprio senhor Buda, quando ele falou da semente do semeador. Porque o senhor Buda utiliza a palavra bhavana para definir meditação, que era um termo usado na agricultura. Né? Ou seja, essa que é a especialidade do Fernando, né? Que é o cultivo desse campo. E aí a ideia de campo, eu vou no Graham e vou na Marta. Né? Existem vários campos, mas em sânscrito se diz kshetra. E é assim, com essa palavra, que se abre a Bhagavad Gita. É o primeiro termo que abre o texto da Bhagavad Gita. Lá está escrito Dharma Kshetre Kuru Kshetre. Então, Kshetre quer dizer se é o locativo. Então, no campo da consciência, do Dharma, no campo dos Kurus, ou seja, na planície, na dialética do concreto, onde ia se desenvolver todo o épico. É ali, né, nesse diálogo, nessa fricção da pérola, que foi comentada aqui, né, quando eu rompo o meu olhar ilusório, que o Graham mencionou, que eu passo a florescer e me realizar plenamente como ser humano, que é a metáfora do Cisne Hansa e a metáfora da Bhagavad Gita, conforme a gente procura isso. Como eu disse, tem vários modos. Um deles é quando o mantra precede a meditação, e, no caso, esse mantra que se refere, no meu olhar, se refere a Bhagavad Gita, que é quando Arjuna se entrega a Krishna, ou seja, o humano se consagra ao o que é infinito, imortal, eterno, que você diz Om Namo Narayanaya. Né? Então, eu só queria pontuar isso. E acho que eu falei demais, e alguém levantou a mão. Luiz Felipe, por compartilhar. E foi no ponto, certinho, né? Eu que agradeço também, né? E fico feliz. E essa ideia de amor para tudo, isso é um ponto muito caro para mim, porque isso me remete até ao nascimento da ciência. E existem essas questões, ela ser objetiva, e parece que a questão o sentimento ficava em segundo plano, o que não é verdade, a gente está descobrindo isso agora. Mas desde Pascal, você já sabia da primazia, porque a ciência, por si, ela não é neutra. Então, ela só vai ser uma ciência verdadeira. E aquela que dissipa a tua ilusão, como o Graham colocou, né? Se você tiver os olhos do amor, porque, na verdade, o grande princípio, o grande universal epistemológico da ciência é o amor. Por definição, é um axioma. Se tem amor, tem verdade. Ou seja, é esse o grande fundamento epistemológico. A gente fica procurando outros em axiomas, em construções, mas quando eu construo a própria ciência a partir disso, como princípio de conhecimento epistemológico, né,
E muita gente já vem fazendo isso, que é a ideia que a gente vê hoje em dia, quando você... A ecologia, equilíbrio planetário, essas forças, autopoieses do Maturana e Varela, a ideia do altruísmo biológico, os trabalhos em biologia do Antônio Nobre, se não me engano o nome dele é esse, ou a biologia da crença, acho que esse é o nome que está na internet, acho que é com esse nome, que existem alguns trabalhos, né, que já mostram isso que você mencionou. Então, só que a gente ainda não elaborou isso, essa quebra, esse novo paradigma, né? A ciência avança por quebras de paradigma, né? São movimentos descontínuos, não é uma coisa assim totalmente harmoniosa, né? Você quebra com o paradigma e dá um salto, né, para um outro nível. Então, é o meu sentimento que a gente está passando por esse momento de transição e mudança de paradigma, e o fundamento da ciência, com certeza, vai ter no seu equacionamento uma forma de levar em conta esse sentimento intuitivo que nasce do coração, harmonizando e equilibrando todas as esferas, e é isso que a gente chama de ecologia, por exemplo. Essa lei de manutenção, de união, de conservação de tudo. Né? Mas não quero me estender. Não sei se tem mais alguém que gostaria de comentar. Nós estamos caminhando para o final, mas ainda tem assim uns minutinhos para a gente fazer o encerramento. Hoje não fizemos a prática, mas nós temos as práticas de meditação, vários modelos lá no AVA, e inclusive nas nossas aulas síncronas que foram gravadas. Então, vou passar a palavra para a professora Marta. Só quero desejar Feliz Natal, boas festas, tudo de bom e até o ano que vem. Obrigada aí por vocês terem vindo. Obrigada, Rubens, por essa oportunidade. Achei que foi muito legal esse nosso trio aqui, dentro de perspectivas diferentes. Teve um diálogo, uma harmonia entre as três falas, cada um pegando de um ponto. Como a Priscila, nossa colega lá do Instituto de Química, ela fala muito em caleidoscópio. Eu acho que foi um caleidoscópio assim, das trajetórias de cada um. Até ano que vem. Obrigada, gente. Obrigada, turma. Curtam aí as festas. Então, pegando o gancho com a Marta, né? Boas festas para todos. Até o ano que vem, né? Até mais.